nesse momento, então vamos nesse momento sintonizar com Jesus, para que Ele venha ao nosso encontro, nos auxiliar em nosso estudo. Senhor, derrama sobre nós as tuas bênçãos, o teu amor, a tua misericórdia, e que cada um aqui presente receba de tuas mãos o amor, a paz que necessitam. Fica conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Amém. Que assim seja. Muito obrigado, Maria Ivone. Muito bem, então vamos partir para a nossa leitura inicial. Quem é que tem o livro para poder fazer a leitura? Eu tenho. Oi? Já vi ali uma mãozinha levantada. Maria José, diz então. Bem-vinda, Sílvia. Liga o micro. Liguei de Obrigada. micro. Estava aqui a dizer que tinha que chegar aqui a luz, que a idade já não perdoa. Então vamos lá iniciar. Anúncio do nascimento de João Batista. Diz assim: nos tempos de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, e sua mulher, descendente de Arão, que se chamava Elizabeth. Ambos eram justos perante Deus e, de modo irrepreensível, observavam os preceitos e mandamentos do Senhor. Não tinham filhos, porque Elizabeth era estéril e ambos de idade avançada. E aconteceu que, enquanto exercia o ofício de sacerdote perante Deus, na ordem do seu turno, foi sorteado, segundo o costume sacerdotal, para queimar a oferta do incenso, ao entrar no santuário do Senhor. A Assembleia do Povo, na hora da oferta do incenso, aguardava do lado de fora, orando. Apareceu-lhe então, um anjo do Senhor, de pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias perturbou-se e caiu temor sobre ele. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua súplica foi ouvida, e Elizabeth, tua mulher, te gerará um filho, a quem darás o nome de João. Terás alegria e regozijo. Muitos também se alegrarão pelo nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida embriagante, e estará cheio do Espírito Santo, ainda no ventre de sua mãe. Fará retornar muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o Deus deles. E irá diante dele, no espírito e no poder de Elias, para fazer retornar os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo preparado. Disse Zacarias ao anjo: como posso ter certeza disso? Pois estou velho e a minha mulher é de idade avançada. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, o que permanece diante de Deus, e fui enviado para falar-te, bem como para anunciar-te essas coisas. Eis que ficarás mudo e sem poder falar até ao dia em que isso acontecer, porquanto não creste nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. O povo esperava por Zacarias e admirava-se da sua demora no santuário. Quando saiu, não lhes podia falar, e compreenderam que tiveram uma visão no santuário. Acenava-lhes, mas permanecia mudo. E aconteceu que, contemplados os dias da sua liturgia, voltou para sua casa. Depois daqueles dias, Elizabeth, sua mulher, concedeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim tratou-me o Senhor
quando me contemplou para anular minha desonra perante os homens. Muito bem, muito obrigado. Nada. Ok, então, esta é a passagem completa. Temos então aqui a presença do nosso jovem casal, nosso casalinho, dos nossos pombinhos. E agora vamos focar-nos no versículo da semana passada, ou seja, nos tempos de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, e sua mulher, descendente de Arão, que se chamava Elizabeth. Então, antes de entrarmos aqui no versículo 6, temos que fazer aqui uma contextualização e fazer um resumo da matéria dada, que é para nós fazermos o quê? Fazermos aqui uma linha de raciocínio, não é? Pronto, então quem é que me pode dar aqui um resumo daquilo que nós já falámos, quais foram as ideias principais que nós tivemos, que é para depois avançarmos aqui no estudo. Quem é que quer contribuir aqui com alguma informação? Isto é assim, um diz uma coisa, outro diz outra, não é? Cada um não tem, porque é assim, o facto de nós falarmos ajuda-nos a construir a nossa própria ideia, estão a ver? E é isso que é pretendido, não é? Só eu a falar, portanto, é cada um poder fazer o seu raciocínio, não é? Do entendimento que tem para ver, olha, aqui, ali, ali, portanto, e nós vamos crescendo juntos, está bem? Não é? A ideia é mesmo essa. Ora bem, então Mariazinha está fortíssima. Vamos lá, Maria. Foi o trabalho da semana passada. Portanto, Herodes, o grande rei da Judeia, como representante do Império... Ai, não sou eu! Vamos lá, não se pode perder o gás. Vamos embora. Ela depois complementa, que eu também não fiz muito mais. Exato. Portanto, Nunca se corta à vontade, não matarás a esperança do próximo. Vamos embora. Como representante do Império Romano, do ano 37 antes de Cristo ao ano 4 antes de Cristo. Nasceu no ano de 72 antes de Cristo em Edom, Judeia. Significado de louvor, pertencia ao reino de Judá, que também por sua vez significava o glorificado, a sul da Palestina, zona árida, de poucos recursos, incluía deserto, vales e colinas. Zacarias, sacerdote, admite-se que tenha nascido na Babilónia, pertenceu à tribo de Levi, esta tribo também profeta, e de acordo com Neemias, provinha de uma família de sacerdotes, portanto seguia uma herança sucessória. Esta informação foi tirada da Bíblia do Caminho. Casado com Elizabeth, formaram um casal de exemplo na monogamia do seu casamento, por estarem e serem espíritos afins, justos e com um sentido de moral muito elevado. Elizabeth, do hebraico Eliseba, adoradora de Deus, ou Deus é plenitude. Somente no Evangelho de Lucas diz ser ela descendente de Arão, irmão de Moisés, vivia com o seu marido Zacarias numa aldeia conhecida atualmente com o nome de São João da Montanha, situada em Ain Karim, cerca de 7 km de Jerusalém. Pronto, fiquei por aqui, não aprofundei muito mais. Depois ia entrar a mulher daquele tempo, não sei o quê, mas pronto. Ok, então o que é que você própria tem a dizer sobre ele? Ou sobre o versículo, pois? Sobre o Zacarias? O que quiser. O que é que... Não, o que eu aqui... O que é que reteve da semana passada? O que é que eu retive? Epá, essa pergunta agora apanhou-me assim um bocadinho. Era essa a ideia. Então vá pensando e depois já responde, vá. Okay. Mariazinha, faz favor. Então vamos lá. Bora.
Então, nós falamos de muita coisa, porque só uma palavra, como já sabemos, já dá aso a muitas outras palavras. Exato. Então, em resumo, nós falamos do casal Elizabeth e Isabel, também chamada por Isabel. Era um casal que era, como diz o texto aqui do Evangelho de Lucas, de avançada idade. Também chegámos já à conclusão que naquela altura, naquela época, o avançada idade é muito relativo, porque a esperança de vida naquela altura também era um bocadinho diferente do que é hoje. Portanto, as pessoas naquela altura possivelmente desencarnariam por volta dos 40 e poucos anos. Portanto, também chegámos à conclusão que as meninas casavam, podia ser até aos 13 anos, e os rapazes até aos 18. O Zacarias, também fomos aqui antes de chegar aqui ao Zacarias, ao significado no dicionário Strong's, não é? O Zacarias era o lembrado por Jeová, ou seja, Deus, e Elizabeth é o juramento de Deus. Também chegámos aqui a uma conclusão, quer dizer, esta palavra é um bocado forte porque, cientificamente falando, existe ainda algo que nos possa sustentar na veracidade daquilo que estamos a dizer. Temos de ser rigorosos, e o NEP tem essa... a essência do NEP é precisamente isso, portanto, a estudar com algum rigor e ter cuidado com o que vamos aqui dizendo. Portanto, se Zacarias teve a visão de um anjo, também foi aqui dito pelo Filipe que podíamos assumir que estávamos perante um médium, não é? Porque ele tinha aqui o fenómeno da vidência. E eu aqui mais à frente, hoje, até umas 3 horas antes, ainda estive aqui a estudar um bocadinho, ainda achei aqui uma coisa interessante, porque o Filipe, se te recordas, ficaste ali a patinar no número 8. Sim, exato. O 8º turno. Eu andei ali à procura, não encontrei nada de relevante, mas depois da pesquisa aqui ao NEPSearch, aqui pesquisando pelo Zacarias, ele teve 8 visões. Engraçado. É verdade. 8 visões. Falam das 8 visões. A primeira era de cavalos. Portanto, há aqui uma simbologia. Depois, se for oportuno, mais adiante, podemos aprofundar. Exato. Mas andei ali a tentar procurar por 8, 8º, não encontrei nada assim pelo menos por agora, portanto... Se calhar podes pesquisar o significado do número 8 na Bíblia. Pois. Estás a ver? Portanto, pode ser interessante. Eu sei que o 8 é um número muito simbólico, tem um peso enorme. Agora, não sei se aqui no Espiritismo fará muito sentido, porque eu andei realmente a pesquisar sobre o número 8 e encontrei muita literatura sobre o número 8. Eu queria alguma informação que fizesse aqui a ligação entre aquilo que nós estamos a estudar. Deixa-me só contribuir com isso, que é, nós temos a perspectiva das 3 revelações divinas. A primeira é o Velho Testamento, a visão de Deus único. Segunda, a chegada do Cristo. E a terceira, a presença do Espiritismo. Quando formos à procura de uma simbologia do número, não é uma pesquisa esotérica, estás a ver? Tens que ir buscar a interpretação do número 8 no contexto judaico. Porquê? Porque é o tempo em que estes tempos foram escritos, estão a ver? Portanto, a ideia é irmos, remeter a numerologia do simbolismo dos números, mas em contexto de Velho Testamento. Exato. Porque o Velho Testamento vai fazer a ponte com o Novo Testamento
e com o Novo Testamento fazemos a ponte para a terceira revelação, estás a ver? Portanto, aqui a ideia é andar sempre, porque é assim, um dia chegaremos lá com mais treino e com mais que é fazer uma interpretação do versículo sobre o ponto de vista das três revelações, estão a ver? Ir buscar referências ao Velho Testamento, aos profetas. Porquê? Porque os profetas foram todos enviados e todos inspirados pelo próprio Cristo. Ponto número 1. Depois a presença do Cristo e a sua vida. E depois os espíritos benfeitores, com uma nova linguagem, a tirar os véus que numa primeira fase estavam ocultos. Portanto, lá chegaremos com calma. Exato. Pois, de facto, estas coisas é necessário tempo, dedicação, muito estudo. E pronto, mas é isso que tu dizes, vamos caminhando com calma, sem Exatamente. pressas, e pronto, o número 8 obviamente não está aqui ainda estudado, não está esmiuçado, pelo menos a minha parte, não é? E é assim, nós depois não podemos também ficar presos a uma linha dessas, porque senão depois perdemos a essência, estás a ver? Não Exato. conseguimos, mas avançamos para outras interpretações, sabendo que interpretações não saímos do primeiro versículo, podíamos estar aqui o resto da reencarnação a falar sobre o primeiro versículo, e não é essa a ideia. Exatamente. Pronto, sabemos que o Zacarias era filho de Berequias, neto de Ido. Acho que aqui a Nica também já se debruçou um pouco sobre esta questão mais da literatura histórica. Falámos também que ele estava no 8º turno sacerdotal de Abias, e que foi sorteado para a queima do incenso, que era algo muito cobiçado pelos outros sacerdotes. Porquê? Porque era o que ficava mais próximo do altar. Eu depois estive aqui a pesquisar o tubárculo. Tabernáculo, desculpa, eu para inventar palavras não levem a mal. E achei muito interessante, porque não fazia ideia que era uma tenda e depois havia toda uma estrutura ali à volta, que depois aqui está narrado aqui pelo livro Exodo, que pronto, era onde se realizava aqui um culto. É uma ligação entre o físico e o espiritual, entre o homem e Deus. Portanto, é que nós também nós fazemos na nossa casa um pouco, não é? Reservamos ao nosso quarto íntimo e temos uma conversa íntima perante a espiritualidade, perante o nosso Criador Deus. E eles aqui, até aqui no Exodo, falam do tabernáculo da congregação, que é isso mesmo, que é um templo do encontro de Deus com o homem. A união. Exatamente. Aliança. E depois há aqui também, eu também estive aqui a pesquisar, mas não sei se será a esta altura, uma vez estamos aqui ainda no resumo do passado. Pronto, o que é que era mais? Já falei disto. Pronto, também tínhamos falado aqui que o Davi instituiu os turnos, que eram 2 sacerdotes por cada mês, e que foi aqui, fez a divisão de 24 turnos, e que o turno de Abias, o Zacarias, calhava no turno de Abias, que é o 8º turno. Eu se calhar passava a palavra a outra pessoa. Obrigada. Muito bem, obrigado. Sílvia, faz favor, tinhas aí a mãozinha levantada. Então, é só do que foi feito na semana passada, né? Sim, é bom que a gente fale, entendem? O facto de nós falarmos o nosso raciocínio ajuda-nos a fazer uma compreensão nossa. É diferente de ser eu a falar do que serem vocês a explicar aquilo que entenderam ou aquilo que perceberam. Esteja certo ou errado, não importa. Então, ninguém está aqui para ver, este faz isto, este faz aquilo, não sei o quê. Não, mas na boa. Diz lá, Sílvia. O que mais me marcou foi a questão da questão do casal mesmo, né? Exato. Um casal que na cultura, tem-se a tradição de casar e já ter bastante filhos, e eles não tinham filhos,
era um casal justo, né, de conduta irrepreensível, então isso também foi falado. E uma coisa que me marcou muito foi, eu acho que uma participação que a Márcia fez, né, que ela trouxe um texto do Richard Simonetti falando sobre essa questão da confiança e da fé, né, dos espíritos elevados, confiam plenamente porque confiam, não ficam barganhando, né? Ah, agora se me dá tal coisa, então, e eles confiavam o tempo todo, né, plenamente nisso, porque mesmo não tendo filhos, né, como era desejo, e permaneceram fiéis, né? E lembro também que a gente falou sobre a questão do parentesco, né, da descendência deles, então, de Elizabeth também ter uma descendência aí, Uhum. porque senão não se casariam, né? Exato. E a gente, foi o que mais me chamou a atenção. Pronto. Já acrescentaste bastante também. Obrigado. Márcia, faz favor. Boa noite a Boa todos. noite. E, nossa, já foi de tanta coisa e eu gostaria de contribuir. Diga mais, diga mais. Nossa, muitas coisas. Agradeço a todas por todas as informações, porque aí a gente vai reavivando a memória, né? Pois é. Muito bom mesmo. Mas eu gostaria de dar uma contribuição sobre aquele lá, nem foi na semana passada, foi na semana anterior, Uhum. até que a Patrícia trouxe uma leitura do Boa Nova, Exato. falando na ambiência Dos tempos. espiritual, e a gente também em contraste com a materialidade que se encontrava no reino de Herodes. Exato. Então, essa dualidade, nem é uma dualidade, essa oposição entre toda a preparação espiritual que estava sendo, que estava vigente no plano espiritual, com a materialidade que estava entre os espíritos que detinham o poder enquanto encarnados. Então, há esse confronto. E aí nós podemos, já olhando para os espíritos encarnados, nós vamos olhar a Herodes, o rei, como uma representação bem materialista, e o casal, Zacarias e Elizabeth e Isabel, com todo esse arcabouço espiritual bem forte neles, como um casal escolhido e preparado e já com méritos, né, conquistas espirituais para desempenhar essa missão aqui em favor de todos nós. Exato. Essa era a contribuição que eu queria dar. Muito bem, muito obrigado. Obrigada. Esta comparação que a Márcia trouxe ajuda-nos que esta dualidade, não é? Por um lado, é que eles estão encarnados no mesmo tempo, não é? E têm posições espirituais completamente diferentes. Tanto o Herodes com o poder e com esta visão mais materialista e mais austera da vida, e simultaneamente num outro tempo, num outro local, mas no mesmo tempo histórico, vimos o casal que tem uma espiritualidade já bastante desenvolvida relativamente ao Herodes, né? Portanto, é curioso que uns estão no poder político, outros no poder religioso, digamos assim. Bom, então, Marta, faz favor. Então, relativamente a este item, realmente o que me marcou mais foram duas situações, nomeadamente de que no tempo de Herodes nós podemos concluir que, apesar de ser um tempo e um reinado de corrupção, de negócios, etc., mas ao mesmo tempo estava a ser preparado a vinda de algo maior, e então no meio do caos havia aparentemente uma suavidade, uma tranquilidade ao mesmo tempo, e
que era, pronto, aqui pudemos chegar então à conclusão que era o início da transformação, que estava a preparar-se a transformação para o que iria vir. Depois marcou-me também bastante, tal como a nossa a Sílvia também referiu, a situação do casal em si, porque nós referimos inclusivamente, foi dito, que realmente esta parte que nós teríamos que ressalvar bastante, que era, eu penso que até foste tu que disseste, Filipe, a alta fibra espiritual deste casal, porque para que se cumprissem os desígnios de Deus, não é? Zacarias aceitou, anulou-se, no sentido em que, sabendo que a sua mulher era estéril, mesmo assim não a abandonou, e isso nós também estudámos, que na altura era motivo para, e ele não a abandonou, aceitou e resignou-se, e aceitou o facto da esposa ser estéril, mas aceitou também aquilo que lhe foi dito, não é, pelo anjo. Ou seja, aqui em termos de profundidade deles os dois como casal, chegámos também à conclusão que era um casal com um coração tão bom, que só um casal com esse coração tão puro é que poderia trazer, no fundo, à humanidade e deixar com que viesse até à humanidade o nascimento de João, sendo que não seria filho de Zacarias, não é? Como nós também estudámos. Aí está, o coração deles tão bondoso alteraram a vida de bilhões de seres, e por isso estamos aqui a estudar sobre isso. E só para terminar, realmente o amor deles também foi o que me tocou, porque sem sombra de dúvida tinha que ser um casal com muito amor um para o outro, para chegarem a este ponto de resignação e no fundo de aceitação ao que lhes estava a acontecer, ao que lhes aconteceu. E era este o meu contributo. Obrigada. Muito bem. Eu recordo-me que eu falei que sobre eles estava o destino da humanidade, não é? E que o Cristo não podia delegar missões tão importantes a espíritos imperfeitos, na medida em que a probabilidade de errarem ou de sucumbirem às missões poderia ser grande. Então reparem que quer José, Maria, Zacarias, Elizabeth, portanto, subentende-se por A mais B, não é? Por causa de tudo aquilo que veio depois do nascimento. Depois a ideia sublime é que quando o espírito chega a este estado do Cristo, um coração muda a história. Estás a ver? Por causa de um coração que atingiu patamares de amores divinos, tudo muda. Tudo muda. E aqui, João, como não tem o mesmo gabarito espiritual que o Cristo, né, também tem essa missão, que também subentendemos, né, que João, para estar ligado a este tipo de história, né, também é um espírito já bastante maduro. Ou então com alguns débitos que também tinha, também subentende-se pela forma como ele também desencarnou, não é? Mas, reparem, tudo espíritos no caminho, tal qual nós, não é? Bom, então, Nica, diga lá, então. Era só para dizer o que é que isto me fez, certo? Pronto, diga lá. Portanto, a mim mostrou-me o início do caminho preparado para a vinda de Cristo. O exemplo de elevação moral que este casal nos traz também mostra que a luz existe em todos nós, assim a deixemos brilhar. E andamos à procura da lógica no que aparenta ser acaso. Portanto, isto é o que me faz mover. Exato. E o que me faz Exato, muito pesquisar. Bem. Gostei dessa. Isto é um aparente acaso. Muito bem, obrigado, Nica. Patrícia, faz favor. Boa noite a todos Boa noite. de novo.
O que você falou, Felipe, da mediunidade, Uhum, tanto de Zacarias e agora falando também de José, de uhum, Maria, todo esse sim, entorno, está colocado lá no Mecanismos da Mediunidade. uhum, Tem essa referência lá no NEP. uhum. Search, ele chama de médiuns preparadores. Que Não giro. sei, não sei exatamente que Não, capítulo que tá. nunca tinha ouvido essa. Pois é. Médiuns E preparador. ele, médiuns preparadores, ele diz essa questão da ambientação, né? Como a gente já falou do Boa Sim. Nova e relembrou agora, que ele diz que para recepcionar o influxo mental de Jesus, o Evangelho nos dá notícias de uma pequena congregação de médiuns, a feição de transformadores elétricos conjugados, para acolher-lhe a força e armazená-la, de princípio, antes que se lhe pudessem canalizar os recursos. E longe de anotarmos aí a presença de qualquer instrumento psíquico menos seguro do ponto de vista moral, encontramos importante núcleo de medianeiros, desassombrados na confiança e corretos na diretriz. Então, aí ele vai falar de Zacarias e Isabel, por Espetáculo. serem os pais do precursor, É isso mesmo. por serem aí, então, ele cita no versículo 6, né, por serem justos e irrepreensíveis diante da lei, dos mandamentos, cita Maria, como acolheria aí o embaixador celeste no seu ventre, com Uhum, todo louvor e sendo aí a serva, né, de Deus. uhum. Cita José, que também era justo na sua tutela paternal, depois Simeão, o amigo abnegado, Exato. e Ana, também cita Ana, a viúva que sempre Uhum. aguardou em oração no templo, servindo sempre a Deus. Achei bem interessante. E Espetáculo. uma segunda questão, Antes de passares talvez. para essa segunda, Patrícia, preciso de apontar aqui Então, vai. a referência. A Evolução em Dois Mundos. Não, mecanismos da Ah, ok. mediunidade. Depois eu vejo o capítulo certinho. Ah, não, é o Ok. capítulo 26. Chama Obrigado. Jesus e Mediunidade. Obrigado. Tá aqui. Pronto, isto é muito Nada. importante. Estão a ver como é que às vezes uma ideia dá-nos para ir buscar outras coisas? Isto é incrível. Obrigado. Diz. Imagina, não, eu achei curioso ter essa referência no NapSearch. Eu falei, Uhum. nossa, mecanismos da mediunidade. Então, Depois fazia pesquisar um muito pouco. tempo que eu não pegava esse livro. Exato. Diz, estavas a dizer, e a A segunda. segunda questão que eu pensei aqui, quando a Maria estava falando do 8, vocês estavam falando do Uhum. número 8, de não buscarmos aí questões, Uhum. né, místicas, Exato. e a contextualização da época, a questão, né, Uhum. ali dos hebreus, talvez fosse Uhum. a gente buscar na Cabala, Pois, exato. Por né? exemplo. Então, a Cabala tem aquela árvore da vida, que Uhum. tem as sefirotes, e Uhum. o número 8, peraí que me fugiu aqui, e o número 8 é exatamente o número do esplendor. É, e Espetáculo. pois é. E aí, um outro site aqui, não sei se essa informação é confiável ou não, a gente já sabe exatamente para quem a Exato. gente tem que perguntar isso. Diz que no catolicismo o significado do 8 representa o milagre da ressurreição e da transfiguração do corpo de Cristo, Uhum. dando início à nova vida. E na tradição da cabala judaica, esse é um número que representa a conclusão da criação e o começo de um novo ciclo. Muito bem. Aí podemos aí aprofundar depois Ok. com algumas orientações extras do Jorge Elahá. Exato. Muito bem. Epá, e uma pessoa fica mesmo encantada com isto. Maria José, faz favor. Olha, eu não sei se é interessante, mas eu vou falar. Eu pesquisei que, com Zacarias, ficou muito após a aparição do anjo, foi Isabel quem tomou a decisão sobre o nome que iria dar ao filho, que era João. E mais tarde
foi confirmado por escrito pelo Zacarias e que após a confirmação do nome do filho, Zacarias recuperou a fala. Agora, o 8 na Bíblia representa o Novo Testamento. São 8 evangelistas que escreveram o Novo Testamento. Não são 8. Aqui diz 8. Mas não são. Pronto, estou errado. Peço desculpa. Deus também fez o universo em 7 dias e descansou no 8º dia. Jesus foi crucificado no dia 17, e 1 mais 7 é o 8. Existem aqui várias composições, não quer dizer que seja real. Eu também não estou a afirmar. Eu não sei, fui pesquisar. E dentro do que se pesquisa é coerente, estás a perceber? Eu não estou a afirmar. Eu sei, estás a ler? Estás a ir buscar informação? Sim, estive a escrever. Pois, eu não sei, tenho que pesquisar. Exato. Por isso eu estou a dizer, não, isto foi o que eu pesquisei. Pronto, É e obrigado pelo teu contributo. Aí tu disseste um contributito, eu olho. Claro, e tu cá estás, e obrigado. Foi o que eu encontrei. Obrigado, Maria José. Não é, que agradeço. Muito bem, então vamos fazer aqui, como diziam os nossos amigos brasileiros, um resumão, né? Eu tenho, não é uma questela, eu acho que metade das minhas questelas devem ser do Brasil. Mas pronto. Então vamos lá. Só para fecharmos aqui o primeiro versículo e transitarmos para o segundo, está bem? Eram chegados os tempos, não é? Há toda uma preparação espiritual no mundo espiritual superior. Né? O Cristo estava para reencarnar. Os Cristos, né, reuniram-se e programaram toda esta grande jornada espiritual do planeta e destes milhões, bilhões de espíritos que necessitam do quê? De um modelo e de um guia. E Nosso Senhor, que está nos píncaros da evolução espiritual, é um ministro de Deus, é aquele que comunga com Deus e por essa razão acaba por muitas vezes ser confundido com o próprio Deus. Porquê? Porque os seus atributos espirituais já são de uma tal elevação que se confunde muitas vezes já com a divindade, né? E portanto há essa aproximação do Cristo à Terra. Vamos buscar ali informação do Boa Nova, que as pessoas também já se começaram a ser influenciadas por essa aproximação espiritual. Pese embora os tempos difíceis, mas do ponto de vista coletivo, estávamos como que a perceber que ele aí vinha. Isto é tão bonito, olhar isto assim, desta forma, é tão bonito vermos isto. Mas pronto, chegou o tempo, ele encarnou. O tempo foi tempo de uma liderança humana. E essa liderança humana era de Herodes. Infelizmente, essa liderança humana, como não é uma liderança moralizada, é uma liderança infeliz. Portanto, eram tempos difíceis para que viessem tempos vindouros. Havia um tipo de reinado, um reinado pela força, pela corrupção, por todos esses valores impróprios. Mas estava para vir o reinado do Cristo, o reinado do amor, o reinado da fraternidade, o reinado da fraternidade. Paralelamente à liderança política, temos então o casal, que vem contrapor no mesmo tempo posicionamentos espirituais diferentes. Herodes tem um posicionamento espiritual, Zacarias e Elizabeth têm outro posicionamento espiritual, completamente diferente. Muito interessante notarmos todo o contexto deste casal, porque eles estão a passar por aflições. Na verdade, por uma aflição, que é esta questão de ela ser estéril, não é? Pois é, todo o julgamento que está por detrás de uma situação dessas, no contexto cultural da época, não é? Portanto, uma mulher ser estéril levava logo
com o ónus, né? Com o peso, com o julgamento, com o estigma dessa situação, e nós vemos com isso que é tão bonito ver, né? A tal questão da confiança, da fidelidade, porque as coisas tinham tudo para correr mal, né? As pessoas podiam se revoltar, né? Eles podiam se revoltar. Então onde é que está Deus? Então eu não consigo ter filhos, não é? Era tão fácil. Era tão fácil acontecer isso. E o Zacarias também. Deixa-me que ela não pode ter filhos, deixa-me, mas é largá-la, não é? Largá-la ao abandono. E não. Como têm essa sensibilidade espiritual, muitas vezes intrínseca neles, não é? Porquê? Porque é uma conquista já espiritual, eles agregam-se um ao outro e acabam por ter fidelidade a Deus, acabam por ter confiança em Deus e acabam por ter muita fé em Deus. Reparem que vai ser essa perseverança na fé, na confiança e na fidelidade que vai gerar o quê? Depois o grande milagre do nascimento de João. Ou seja, isto dá-nos grandes lições morais para os nossos próprios tempos difíceis. E aqui é que o Evangelho depois se torna mágico. É eu, nos meus momentos difíceis da vida, perante grandes provas, eu conseguir ser uma Elizabeth e um Zacarias. Estão a ver como é que isto depois se torna tão bonito o Evangelho? Como é que eu, perante uma situação de doença, como é que eu, perante uma frustração de vida, perante aqueles momentos mesmo difíceis de vida, não é? Nós muitas vezes perguntamos o quê? Mas onde é que está Deus? Não é assim que a gente faz. E pessoas que não têm já o nosso entendimento, o que é que as pessoas fazem? Eu não mereço isto. Onde é que está Deus? Tantas pessoas que se sentem incompreendidas, porque não compreendem o que é que se está a passar com elas. Porque à luz da lógica e da razão, é muito natural que a gente faça este raciocínio. Vou dar o exemplo aqui do Joãozinho aqui da Nica, não é? A Filipa, e eu creio que elas não levam a mal, portanto o João tem capacidade motora, não é? Não se consegue comover. E a Filipa podia perguntar, não é? Onde é que está Deus? Porque ela vê, sejamos hipócritas, não é? Há diferença do João em termos motores. É um espírito imortal como nós, não é? Mas podia dizer, onde é que está Deus nesta altura? E aquilo que sabemos é que a história acaba sempre bem com Deus. Não é? Porque quando o mundo dizia tudo contra, não é? Contra a própria biologia dizia contra, quando tudo parecia estar acabado, o que é que acontece? Aparece um milagre. Isto é espetacular para a nossa vida. E depois os nomes, eu já passo a palavra, Nica. Olhem os nomes deles. O significado, lembrado por Deus, Zacarias. E depois, Elizabeth, juramento de Deus. Isto não é espetacular sabermos estas coisas depois deste contexto todo. Ou seja, eles já traziam neles a própria promessa. Estão a ver ou não? Já estava inscrito, no seu nome já estava escrito esta promessa. Bom. Pronto, acho que de forma geral toquei aqui nos pontos todos. É importante aqui a questão da referência da mediunidade, porque depois, mais à frente, quando falarmos do anjo, quando falarmos do encontro de Zacarias lá com o anjo, vamos poder explorar um pouco mais os fenómenos para nos ilustrar o que é que se está a passar e como se faz o processo mediúnico também, está bem? Ok, Nica, diga lá. Era só para, de alguma forma, o nascimento de João também simbolicamente é o nós trazermos o deixarmos nascer o Evangelho em nós, trazê-lo para a vida. Uhum. Também podemos fazer essa simbologia. Nós, através deste estudo, estamos a dar vida ao Evangelho. Exato. Que é uma coisa que as pessoas leem, mas torna-se amorfa. Exato. Não sai, não se expande. Não se traduz, não é? Em vivência. E, de facto, assim, nós estamos a dar vida
e a pô-los nas nossas vidas, pronto, que é o tal exemplo, não é? O Evangelho vive através do nosso exemplo. Claro. Pronto, Obrigado, Nica. Antes de passar a palavra à Sílvia, queria fazer aqui uma reflexão convosco. Quando você fala sobre a questão do jeito como eles se conduziram diante do sofrimento, diante das provações, aí me fez lembrar aquela mensagem do Lacordaire, bem mal sofrer, né? Exato. Que bem-aventurados os aflitos, mas não todos os aflitos, aqueles que Lindo. sabem, né? E daí me veio assim um exemplo vivo, né? Este casal, porque tiveram coragem, se apegaram na fé, né? Entenderam perfeitamente, né? O que era, né? E se uniram. Então, quando você foi recordando, que você falou assim, ele podia ter deixado ela, né? Ela, né? Porque ela não tinha condições de gerar. E não. Aí que eles se uniram ainda mais, né? Honrando realmente o filho que viria. Muito bacana. Pois é mesmo lindíssimo. Pronto. Então agora vamos passar para o segundo versículo. Não tinha aqui uma ideia para dizer, que é a superficialidade e a profundidade do Evangelho. Quando nós vamos falando da parte histórica, a coisa fica enfadonha. Eu não sei se vocês têm essa sensação. Mas parece que, ok, é história. A gente saber como é que os sacerdotes querem de 15 em 15 dias. Tudo bem. Mas não quê? Não consola. Não traz sentimento. A gente não vibra. Agora, quando falamos das características espirituais do casal, quando falamos sobre as nossas próprias dificuldades e entendemos que, aprendendo com eles a ter fidelidade a Deus, a sermos pessoas com confiança em Deus, e isso aí é que é o nosso encontro com o verdadeiro Evangelho, estão a ver? Mas para chegarmos a este nível de entendimento, que é a parte simbólica e a parte da pessoalização, de nos projetarmos no Evangelho, temos que fazer toda esta cama, digamos, de raciocínio. Para quê? Para depois virmos com segurança perceber em que medida em que nós mesmos ou que o Evangelho entra para nós, não é nós para o Evangelho. Nós entramos para o Evangelho, contaminamos o Evangelho. É o contrário. O Evangelho é que vem para nós para nos iluminar. Por isso é que é muito importante a gente não nos colocarmos no achismo, ou seja, eu acho que é isto, eu acho que é aquilo, porque senão contaminamos os textos. E o movimento é exatamente o contrário, é aprender com o texto para que o texto me ilumine a mim. Estão a ver? Pronto. Nica, faz favor. Eu acho que a parte da história é a tal parte material que nos agarra às coisas que não interessa tanto. E como o Espírito é interessante. Sim, complementa, mas depois Exato. o que nos dá o alento é esta ânsia de aprendermos, mas sintonizarmos já nessa frequência um bocadinho mais alta, que nos vai puxar mais também para a frente. Como espíritos temos essa necessidade, que eu acho que é isso que nos liberta um bocadinho também do dia-a-dia material que todos nós temos que infalivelmente fazer e ter dentro de nós. Isto a mim, o estar aqui liberta-me. Claro. Não me prende, não é? Claro, com certeza que sim. Muito obrigado, Nica. Muito bem, vamos então seguir para o versículo 6 e diz assim: ambos eram justos perante Deus e de modo irrepreensível observavam os preceitos e mandamentos do Senhor. Okay? A cada versículo é uma aventura, porque a gente, então e agora como é que eu vou perceber alguma coisa do que aqui está? Mas reparem, nós no início olhávamos para o primeiro versículo e dizíamos exatamente o mesmo, correto? Hoje, nós já começamos a tratar o primeiro versículo quase por tu. Já sabemos imensas coisas. Já aprofundamos imensas coisas. Então, é tal analogia da casa dos tijolinhos que nós vamos colocando
e no final ficamos com a casa pronta. Portanto, vamos ao trabalho. Alguém pesquisou alguma coisa sobre isto? Sabendo, porém, que temos que levar sempre a linha de raciocínio do próprio versículo, ou seja, não vamos falar, portanto, antes de falarmos dos mandamentos do Senhor, temos que falar aqui sobre os justos, sobre Deus, estão a ver? Portanto, temos que levar o raciocínio do próprio versículo. Portanto, mas assim, de uma forma geral, eu gostava de saber se alguém fez aqui alguma pesquisa sobre isto, se não, e se não fez. Portanto, a gente também tem aqui alguns apontamentos sobre isto, mas queria primeiro ouvir de vocês, está bem? Felipe, foi por esse versículo que Uhum. eu cheguei no Mecanismos da Mediunidade, Ok. porque ele afirma que todos esses que estavam no entorno ali dessa recepção, dessa chegada, dessa preparação para a chegada do Cristo, eram justos, tinham essa retidão moral e essa fibra, como você diz, espiritual para sustentar essa chegada do Cristo. Uhum. Então, foi por aí que eu cheguei nesse capítulo do Mecanismos da Mediunidade, porque ele cita Obrigado. esse versículo. Ok. Muito bem. Obrigado, Patrícia. Então agora vamos fazer aqui um resumo da matéria dada no que diz respeito à interpretação dos versículos. O que é que nós fizemos lá no prólogo? Isolámos palavras, correto? E é isso que vamos tentar e procurar fazer. Como é que vamos fazer isso? Voltar à base. O que é que eu fiz? Fui ao dicionário de Strongs, fui ver quais eram as ideias ou o significado das palavras no contexto do grego, ou seja, o que é que as palavras significam no grego antigo, correto? Para quê? Para que o significado da palavra não fuja muito, né, daquilo que é depois as linhas interpretativas, e eu pesquisei aqui e encontrei aqui, retirei aqui algumas frases que, portanto, sobre os justos, estou a isolar aqui a palavra justos, ok? Portanto, ambos são os dois, não é? Ambos eram justos. Então a ideia aqui é, o que é então a justiça? O que é ser justo? É? Portanto, o nosso desafio agora é saber o que é ser justo e depois sabermos o que é Deus. Estão a ver? Então, é esta construção que nós vamos ter que fazer. Então, segundo o dicionário Strongs, eu vou ler aqui algumas questões que eu portanto, retive daqui. Diz o dicionário de Strongs relativamente aos justos. Daqueles que se consideram justos, que se orgulham de serem justos, que se orgulham de suas virtudes, sejam reais ou imaginárias. Portanto, este é uma parte sobre os justos, ou seja, orgulho de ser justo. Depois, usado como aquele cujo modo de pensar, sentir e agir é inteiramente conforme com a vontade de Deus. E esta frase, para mim, já me enche o coração, assim, totalmente. Então, ser justo é o quê? Ser justo, aquilo que eu entendo é que o modo de pensar, de sentir e de agir ser inteiramente conforme a vontade de Deus significa o quê? Cumprimento da lei. Porque quando eu ajo, sinto e penso como é que ele diz? Como a vontade de Deus, ou conforme a vontade de Deus, eu estou a fazer o quê? Eu estou a cumprir a lei. Então, ser justo é fazer a vontade de Deus. Ser justo é o quê? É cumprir a lei de Deus. Faz sentido esta interpretação? Parece-vos bem? Bom, e depois diz... Interromper, Filipe. Sim, sim. Somente. E só para terminar aqui. E quem por esta razão não necessita de retificação no coração ou na vida?
Diga, Nica. Desliga o micro, desligou. Também há o significado que nos leva para aquele que age moralmente da maneira mais correta. Exato. Que é o tal que se aproxima mais da lei divina. Exatamente. Anda em Deus, mas também vai no caminho que leva, digamos, aos mandamentos Exato. morais que Deus nos deu como diretiva para ambicionarmos um dia chegar lá acima, não é? Moralmente. Olha, obrigado. Ser justo é cumprir a lei de Deus. Onde é que está a lei de Deus? Na consciência. Estão a ver? Então, ser justo é ter boa consciência que decorre do caminho reto no cumprimento da vontade de Deus. Patrícia, faz favor. Eu fui um pouquinho antes do justo e Ótimo. peguei aqui a justiça. Ótimo. Aqui no capítulo 7 do Jesus e a Atualidade, da Joana de Ângeles, ela diz assim: tem por objetivo a justiça reparar o dano causado e corrigir o infrator, tornando-o útil à sociedade na qual se encontra. A justiça trabalha em favor da educação, utilizando-se de métodos disciplinares, inclusive limitando a liberdade do delinquente a fim de poupá-lo, bem como a comunidade dos males mais graves. E aí ela continua, né? O capítulo é longo, depois ela vai falar de Jesus, que era o paladino da justiça equânime. Mas o que eu depreendi dessa colocação da justiça, que para você ser justo, você está cumprindo essa justiça. Exato. Você está sendo um instrumento dessa justiça divina. Então, você está sendo um educador dentro da sociedade, você está sendo útil ali naquele ambiente. Muito bem. Através do cumprimento dessas leis, da justiça divina que vem através das leis. Então, você é um meio, quando você é justo, você é um meio muito útil para que todos os outros te olhem, né? Te vejam como um exemplo. Te observem, exatamente. E ele fala até aqui, limitando a liberdade. Sim, às vezes você precisa ser mais enérgico, precisa ser mais enfático, como o próprio Cristo foi, em alguns momentos. Muito bom, obrigado. Sílvia, querias falar? Liga ao micro, liga ao micro. É que me fez lembrar também que quando Jesus antecede a parábola do samaritano, né, que é quando o homem aborda ele, né, e ele questiona isso, né, o que eu vou fazer para ser justo? Aí Jesus fala, né, como lês a lei, né, e ele começa o diálogo, aí Jesus lança a mão da parábola para perceber, mostrar para ele o que é o próximo, né, o que é amar a Deus, o próximo. A prática da caridade, não é? Muito bem. Então já temos aqui várias. Reparem como é que estes contributos, pois. Então, justiça podia ser, daquilo que já dissemos, o cumprimento da lei divina, né? Podia ser justo, podia ser uma forma de educação do nosso próximo através do nosso próprio exemplo, e justiça podia ser a prática da caridade. Tudo isso podem ser elementos para nos dar aqui uma perspectiva sobre a justiça. Eu ainda tenho aqui mais um contributo sobre a justiça. Fui aqui buscar também. Portanto, o que é que nós podíamos fazer agora para aprofundar um bocadinho mais a justiça? Íamos lá à Bíblia do Caminho, colocávamos lá no índice de temas justiça, íamos pesquisar na literatura espírita elementos ou ideias sobre justiça que nos ajudassem a tirar ou a acrescentar mais elementos àquilo que pode ser justiça, que nós já falámos de quê? Do cumprimento da lei de Deus, da prática da caridade e da educação através do nosso próprio exemplo. Tudo isso são formas de justiça, mas poderiam haver outros mais. Então reparem como é que
uma palavra justiça se começa a alargar e o nosso entendimento começa a ficar um pouco mais amplo. Eu vou trazer também aqui um contributo do Emmanuel, que é uma lição chamada Ante a Justiça. Está no livro Construção do Amor. Fui buscar lá ao Bíblia do Caminho. Diz assim, vou ler integralmente. Muitas vezes, enquanto na Terra, sentimos-nos vitimados pelo destino que clamamos pela justiça do céu. Ou seja, as tais provas, que é exatamente o quê? Aquilo que eles estão a passar. Não é? O casal está a passar por um processo destes. Se a aflição, porém, te constringe a garganta qual golilha de brasas, contempla em torno de ti aqueles que, conhecendo a lei, abusam das faculdades e talentos que a vida lhes emprestou e estendem ao redor do caminho o pranto da desolação e o hálito da morte. Observa os que acumulam dinheiro criando os tormentos da fome, os que valem do poder temporário implantado da revolta e da penúria, os que aproveitam a inteligência para ferir e os que mobilizam a mocidade, instalando no próximo o desencanto e a loucura. Repara como sorriem agora, qual se o mundo lhes pertencesse. Entretanto, amanhã, fanar-se-lhes-á repentinamente no domínio para encontrarem de frente a necessidade de reajuste nos instintos da contabilidade celeste. Emmanuel está aqui a trabalhar com as pessoas que não querem saber nada da sua espiritualidade. E com a justiça da lei, depois, quando vem reparar o quê? As nossas loucuras enquanto estamos aqui. Vou continuar. Repara como sorriem, diz ele. A gente olha as pessoas, não é? Reparem como as pessoas sorriem. Não é? Reparem como as pessoas sorriem e dizem, eu não quero nada com Cristo, eu não quero nada. Eu não. Isso é tudo uma treta, isso é tudo isto. Pois é. Quantos sorriem e depois quantos se surpreendem. Identificas hoje quais se mostram e lembra-te de que talvez fostes também assim no pretérito. Ninguém pode julgar. Que isso é de onde nós vimos. No pretérito que a misericórdia de Deus te permite transitoriamente esquecer. Recorda que também acionaste ouro e autoridade, raciocínio e beleza para flagelar e humilhar, chegar ao denegrir e aceitar no presente o cálice de amargura por remédio feliz, capaz de lavar-te o ser para a alegria da luz. Não rogues justiça, e aqui é que entra a parte da justiça. Não rogues justiça nos dias da tua dor, e sim aumento de compaixão nos tribunais da divina sabedoria, restaurando em ti mesmo para seguir à frente, valoroso e sereno, na própria redenção, ante a benção da lei. Então, o Emmanuel é assim, uma coisa fenomenal. Fala sobre a justiça nos processos difíceis e dolorosos, para que entendamos a justiça como o quê? Como uma benção de Deus e não como um ato de como é que eu ia dizer? De vingança, não é? Então, Deus é sempre misericordioso e, portanto, a misericórdia de Deus está sempre para conosco, mesmo que aparentemente tudo pareça desconcertante, ou seja, que não faça muito sentido. Muito bem, então eu trouxe também aqui 2 contributos que têm a ver com a questão da justiça, quando é falado de justiça no Sermão do Monte. Jesus fala sobre justiça em 2 bem-aventuranças. Nós sabemos que as bem-aventuranças são quê? São características espirituais que devem ser desenvolvidas por nós para ascendermos lá acima aos píncaros da evolução. Então ele diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Vejam o que é que diz. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça.
se aproveitarmos aquilo que nós falamos sobre justiça, bem-aventurados aqueles que têm em si mesmos o quê? Uma fome de praticar a caridade, uma fome de cumprir a lei, uma fome de serem exemplo para os outros, uma fome de seguir a Jesus. E qual é a promessa? Porque eles serão saciados. E o que é que nos acontece quando nós praticamos a lei divina? Ficamos alegres, ou contentes, ou ficamos tristes e depressivos? Ficamos saciados, como diz a bem-aventurança. Por cada ato de caridade que a gente faz, nós ficamos saciados, ficamos completos, sentimos-nos bem. Porquê? Porque estamos a cumprir a lei de Deus. Vão ver? Porque estamos em sintonia com algo mais alto. E depois fala também sobre a justiça. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olhem o que é que diz o Cristo. No dia em que tiveres fome para praticar a caridade, o que é que vai acontecer? A luz que vais espalhando pelo trabalho que vais fazendo vai fazer muita confusão a quem caminha na treva. Então preparem-se todos aqueles que se predispõem a ter fome de justiça, a ter fome da prática da caridade, a ter fome da sua reforma íntima. E nós não vimos isso na nossa vida ou não? Os nossos familiares às vezes nos dizem: o que é que vais para aí fazer? Lá vais tu para as rezas. Não é? O que é que vocês passam aí tanto tempo a fazer? Isto é as vozes dos maridos a perguntar a algumas pessoas que vêm para aqui, não é? O que é que vocês dão ali tanto tempo, agarrados a um computador? E depois a resposta é: olha, ando a ser saciada pelo amor do Cristo. Ando a ver se cumpre a lei, que é para andar feliz da minha vida. Estão a ver? E isto é tudo muito bonito. Mas esta parte da perseguição faz parte do discípulo, do discipulado. Ser testemunho num mundo de provas e expiações faz parte. Chamarem-nos nomes, utilizarem algumas palavras de sarcasmo, dizerem assim umas piadinhas sobre nós. E graças a Deus que nós estamos num tempo em que é apenas isso. Porque no cristianismo primitivo isto era pago com a própria vida. Não podíamos estar aqui na boa, que havia aqui agentes infiltrados para nos dar. É? Tínhamos que ir para as catacumbas, é? Escondidos, sem poder falar livremente. E hoje aquilo que se nos pede é simplesmente o que? O vergar do nosso orgulho. Não é? Que é o sacrifício mais difícil, às vezes. Às vezes era mais fácil eu perder a vida do que aceitar às vezes um silêncio perante uma ofensa. Então, vejam que isto é tudo muito interessante. E reparem como é que depois também estas referências cruzadas com a própria Bíblia ou com o próprio Novo Testamento nos ajudam depois a ter outras ideias. Portanto, a Bíblia também acaba por responder à própria Bíblia. E se nós estamos a falar sobre um tema justiça, qual era o tipo de pesquisa que nós poderíamos fazer? Já sabemos ir ao Emmanuel e às literaturas espírita, ir à Bíblia do Caminho, mas eu podia ir fazer uma pesquisa dentro do próprio Novo Testamento, onde é que se fala sobre justiça no Novo Testamento. Estão a ver? E aquilo que se passa e a forma como se fala sobre justiça no Novo Testamento também nos iria ajudar a ter outro tipo de visão sobre aquilo que poderia ser justiça. Estão a ver? Portanto, estamos a ficar
já um bocadinho mais maduros nisto. Hein? Nica, se faz favor. Ainda era no contexto anterior de que nem todos nos deitam abaixo ou nos apontam por estarmos a seguir uma filosofia diferente do que é habitual. Mas basta estar vivo. Pois. Existe, pá, isto é uma chatice. O que é que te manda a ti existir, Nica? Porque na minha família mais direta, tanto a Filipa como a Mafalda seguem os mesmos passos que eu. Aparentemente o meu Filipe não, mas ainda no outro dia ele telefona-me às 9h05 e eu atendi a pensar que era uma aflição e ele disse: ai mãe, desculpe porque não me lembrei que era a hora que a mãe costuma estar no seu evangelho. E depois às vezes eu digo determinada coisa e ele diz: oh mãe, a mãe já não devia dizer isso. Portanto, é o tal exemplo que às vezes não precisamos todos estar aqui, precisamos é de todos fazermos o nosso melhor no fundo. E eu acho que, apesar dele não se envolver, ele, de alguma forma, já traz dentro dele alguma bondade, não é? Merecimento, com certeza. Mas depois eu acho que os exemplos à volta acabam por... E isto é água mole em pedra dura, tanto bate até que fure. Nós não podemos baixar os braços. Hoje as pessoas gozam, mas depois, se a coerência existir em nós, não é? Que é a tal preocupação que nós temos de pôr em prática aquilo que estamos a aprender, não é? E eu acho que isso é que é impactante. Não é tanto blá, 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 é as nossas atitudes. E pronto, e quando nós escorregamos, aquele que está mais atento também diz logo, olha, já não devias ter escorregado, não é? Estás para aí, E há outra coisa muito importante que me lembrei agora, que é, nós também temos que ser justos com Cristo. Temos que ser justos com o nosso Senhor, não é? Porque se andamos aqui a estudar e se não vivemos, nós não estamos a ser justos com Ele. Se nós não vivemos as lições do Espiritismo, não estamos a ser justos com os espíritos que nos acompanham, com a espiritualidade que se preocupa connosco, com aqueles que estudam connosco e connosco próprios não estamos a ser justos. Estão a ver? Portanto, justiça também parte das minhas atitudes para com o outro e para com Deus. Então, eu coloco-me aqui num vértice, né? A tal questão da verticalidade, eu ser justo para com Deus, cumprindo os seus mandamentos. E como é que eu faço isso? No movimento horizontal, ou seja, quando vou à procura do próximo, com a prática da caridade, com a preocupação com o meu irmão, etc, etc, etc. Portanto, há esta relação. Na medida em que eu sou justo com o próximo, estou a ser justo comigo. Na medida em que eu sou justo comigo, acabo também por ser justo com Deus. Portanto, tudo isto está entrelaçado. Tudo provém de Deus, porque Ele é quê? Os seus atributos são perfeitos. Questão 13 do Livro dos Espíritos. Diz lá, atributos da divindade. Acho que um dos últimos é infinitamente justo e bom. Porque Deus é justo e bom. O Jorge Alahá tem esta... um dos mandamentos é justo e bom. Não é justo, ou seja, vírgula bom. É justo e bom. Ou seja, a justiça e a bondade são apenas um atributo. Estão a ver? E não dois atributos. Porque encarnar e a justiça da encarnação já por si mesmo é um ato de amor para com todos nós. Portanto, o Jorge faz esta interpretação que eu gostei bastante e que ele também é um mestre. Ora, Maria José, faz favor. Olha, estou a falar em concreto. Eu acho que Jesus, ou o Mestre, foi justo e bom comigo. Sabes porquê? Porque apesar de tudo, eu tenho uma família que respeita, entende e estuda, e se eu necessitar de apoio, eles todos são muito mais fortes do que eu. E dizendo sempre assim, mãe, hoje tens que, mãe, hoje tens trabalho. Já ninguém me perturba a partir das 9 horas. Todos respeitam a minha ideologia. E então, eu, agora depois do teu raciocínio, pegando
nas tuas palavras. Eu acho que ele me mandou esse suporte todo para eu poder suportar tudo o resto. Estou a falar bem? Sim, senhora. E tu, para agradeceres, tens que ser justa com ele, e portanto... Pois sempre o mais do que posso. E estou com uma Anica. O meu marido, às vezes, ou a minha neta, a Mariana teve cá agora 2 dias, se eu deslizar, são os primeiros a realinharem-me. Percebes? Já não deixam eu sair ali. Já, avó, toma lá atenção. E o meu marido, a mesma coisa. Mas é assim, já não deve falar assim. Percebes? Muito bem. Por isso eu digo, Jesus, ó Deus, foi justo e bom comigo. Porque tenho um suporte à minha volta que todos me apoiam. Se eu sair do caminho. Obrigado, Maria José. Então, a justiça Obrigada. divina tem a ver também naquilo que é a reencarnação. Nós temos aquilo que necessitamos. E isso é um ato de justiça para com Deus, relativamente de Deus para connosco. A forma como estamos estrategicamente reencarnados revela, embora que muitas vezes de uma forma aparentemente confusa para nós, revela a infinita justiça de Deus. Também. Ver? Nós somos colocados segundo as nossas necessidades espirituais. Os processos reencarnatórios, os planeamentos reencarnatórios são segundo a infinita justiça de Deus. E para falarmos e entendermos sobre a justiça de Deus, no contexto espírita, vamos ter que sempre falar sobre a reencarnação. Não sei quanto a vós, mas a única forma que eu tive de compreender a justiça de Deus foi através da reencarnação. Não há outra ideia que me satisfaça, que me traga a lógica que a reencarnação traz. Portanto, todas as nossas encarnações revelam a infinita justiça de Deus. Patrícia. Certamente, Felipe. Esse consolo da justiça na reencarnação é tudo de bom. É tudo de bom, exatamente. E nas próximas possibilidades que virão. Exato. Porque não cumpriremos tudo nessa. Exato. Você falou de buscar o estudo dentro do próprio testamento, né? Uhum. E aí eu fui buscar aqui, então, no Velho Testamento, espetáculo. a justiça. Uhum. E a primeira vez, pelo menos aqui pela Bíblia de Estudo de Genebras, que diz que a justiça, a palavra justiça é citada, é quando Abraão conversa com Deus no capítulo 15 de Gênesis. Capítulo 15. Capítulo 15? Capítulo 15, está no versículo 6, quando ele diz a Deus que então o filho de uma serva seria seu herdeiro, porque Deus não lhe estava concedendo um herdeiro. Uhum. E a mesma praticamente situação ali de Engraçado. Zacarias e Isabel, né? E aí ao final, então, Deus lhe diz que não, que ele sim teria um herdeiro que seria gerado dele. Esse sim seria seu herdeiro. Então ele olha para os céus e conta as estrelas. E aí Deus lhe diz: assim será a tua posteridade. E ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Fantástico. Então, Vejam, é assim. O Velho Testamento, que está cheio de uma alta simbologia, mas fala sobre aquilo que nós falamos, mas de uma outra forma, numa outra linguagem. E veja como é que a Patrícia foi à procura do conceito de justiça e ela encontrou exatamente o mesmo contexto, né, que nós vamos encontrar com este casal. Porquê? Porque grande parte daquilo que aconteceu no Velho Testamento veio profetizado do Velho Testamento. Então, estas escrituras, foi o próprio Cristo que inspirou os profetas. Reparem que a construção da história no futuro teve antes o quê? A tal preparação
a tal grande preparação espiritual para a nossa humanidade. Estão a ver? Por isso é que tudo aparentemente está confuso, porque falta-nos linhas de raciocínio e de entendimento da compreensão, mas a nossa vida hoje faz todo o sentido. Mas foi um caminho espiritual que as nossas almas já fizeram. Que já estava preparado desde o início. Porque há um determinismo na providência divina, que todos nós vamos ser espíritos puros. Desde a nossa criação, que isto já está tudo preparado. Isto olha bem para esta loucura. Diz lá, Patrícia. Tem um comentário aqui sobre esse versículo, e ele diz: o núcleo da doutrina da justificação pela fé e não pelas obras. É o que está nesse versículo. Abraão creu na promessa do nascimento de um herdeiro, e Deus o considerou como justo, ou seja, como tendo satisfeito as exigências da sua aliança. A fé de Abraão se tornou um modelo para todos aqueles que creem na ressurreição de Jesus Cristo, que foi o sacrifício de Deus pelo pecado, e confiam na justiça do Cristo acreditada a nós pela fé. Fantástico. Obrigado, Patrícia. Ser justo é, portanto, estar dentro da lei, cumprir a lei. E o mestre foi um justo. Nós não. Somos muitas vezes injustos. Né? Injustos, ingratos, irresponsáveis, imaturos, etc, etc, etc. Mas ele não. Ele é justo. Ele atingiu o ápice. Ele foi aquele que cumpriu a justiça divina na sua mais profunda acessão. E nós, sendo imperfeitos, sendo imaturos, sendo irresponsáveis, sendo muitas vezes até ingratos, temos que fazer cair a ficha. Porque não podemos, volto a repetir, estar a estudar sobre o Evangelho, estar a estudar sobre o Espiritismo e depois não sermos representantes fidedignos daquilo que vamos aprendendo aqui. Estão a ver? Porque o que mais há é conhecimento teórico, mas depois a vivência prática dos ensinos é o mais desafiante para nós. Então nós estamos aqui a compreender com a razão e com o coração, já estamos a adicionar bastante, e digo-vos, quando nós compreendemos com o coração, vou trazer aqui a referência do Evangelho segundo o Espiritismo. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Vou voltar a repetir. A obediência ao quê? À lei, a Deus, é o consentimento da razão. Ou seja, eu compreendo. Tenho que cumprir a lei. Compreendo que é assim. Mas depois há outra compreensão. A resignação é o consentimento do coração. Então, Zacarias e Isabel, nós não nos podemos esquecer que estamos a falar deles também, não é? Foram obedientes à lei de Deus, foram resignados à lei de Deus, porque aceitaram a lei na razão, no coração, e por essa razão também se tornaram justos. Isto é de uma riqueza. Eu fico estupefacto com isto tudo. Como é que isto tudo se interliga? Nica, diga lá. Foi uma inspiração que eu tive. Então. A reencarnação é a justiça em ação. Sim, senhor. Muito bem. Tive que aproveitar, senão ia-se embora. Claro. É assim, quando é assim a gente tem que dizer logo, ou então apontar. Isso é outra questão. Nós nunca nos podemos esquecer sobre o poder das nossas inspirações. Não é? Portanto, quando o coração parece que gostava de dizer isto ou gostava de dizer aquilo, digam, sem problema nenhum, entendem? Porque muitas vezes a espiritualidade também nos utiliza dos nossos parcos recursos, não é? Dos nossos poucos recursos,
E aquilo que às vezes achamos que não vai contribuir com nada, vai ser o quê? O desembrulhar de uma data de ideias. Portanto, não se privem de nada, está bem? Ok, então estamos em condições de passar aqui, se calhar aqui para Deus. Porque o versículo diz que ambos eram justos perante Deus. Eu ainda fui buscar aqui o perante, segundo aqui o dicionário Strong's, diz na presença de há alguém para o qual alguém outro volta o seu olhar. Olhem a diferença. Alguém para o qual alguém volta o seu olhar. Quem é que voltou o seu olhar? Deus voltou o seu olhar para Zacarias e para Isabel. Porquê? Porque eles eram justos. Porque, do ponto de vista espiritual, tinham aceite no coração, na razão, e tinham uma fome, uma prática corrente de praticar a caridade, ter fome de justiça, ter fome de cumprir a lei. Então, Deus. Meu Deus, agora o que é que a gente há de dizer de Deus? O que é Deus? Maria José, o que é Deus? É a causa primária de Olha, todas as coisas. alguém nos ajuda ao mesmo tempo a responder. Pode ser a Maria José Orada. É igual, a resposta era igual. Desculpa. Então, Mas Maria acho que José, era para mim. eu podia dizer que é Deus ou quem é Deus. Não. Porquê? Porquê é que não? Porque quem estamos a pessoalizar e Deus não é pessoa. Exato. É o quê? O que também não pode ser, porque o é um sujeito, é um pronome, portanto estamos a pessoalizar. Que é Deus é. Como é que. Deus é, é, é algo que nos transcende. É tudo. É tudo. Está em tudo. Portanto, não pode ser confundido com o quê, não é? Com quem. E não podemos confundir. Nós temos a tendência de pessoalizar ao longo da história vamos personalizando a figura de Deus, como as barbas naquela pintura na Capela Sistina. Portanto, porque para nós que ainda não temos o entendimento, é mais fácil para nós conseguirmos perceber Deus dentro da nossa pequenez, tentando ver uma figura à nossa imagem. E Deus não é isso, não é o homem, porque isso seria reduzir Deus à semelhança do homem, e isso nunca poderá ser. Tem que ser o contrário. Muito bem, obrigado pelo teu contributo. Diga lá, Nica. Para mim, Deus é uma essência, é uma energia, e é interessante que eu aprendi isso, porque como todos, maioritariamente aqui, tivemos uma educação católica, e no catolicismo dá-se a figura humana a Deus, pronto. Mas quando eu fiz a iniciação no Reiki, foi aí que me deu a tal perspectiva universal, a energia, a essência, e que eu agora venho de qualquer das formas aqui, nesta doutrina, confirmar de facto. E quando eu me ligo ao alto, eu já não consigo mentalizar uma forma, quando antigamente eu instintivamente imaginava isso, porque era o que eu ouvia e sem querer imaginava. Mas agora já não consigo imaginar, de facto, a figura humana como sendo um Deus.
Muito bem, obrigado. O que é bom para mim, o que é bom para mim. Já me consegue transcender mais um bocadinho, não é? Muito bem, obrigado. Então, questão 1 do Livro dos Espíritos. Né? Voltamos à nossa base, porque há várias visões de Deus. E o nosso trabalho é espírita, temos que ter bem presente qual é que é a visão de Deus da doutrina espírita. Né? Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, a inteligência suprema. Se é suprema, significa que está acima. De quem? De outras inteligências. Quem são as outras inteligências? Somos nós, os espíritos. O que é que diz sobre a questão 76 do Livro dos Espíritos? O que são os espíritos? Os espíritos são os seres inteligentes da criação. Deus é a inteligência suprema. Os espíritos são os seres inteligentes da criação. Estão a ver? Por isso é que Deus está acima. Porque se Deus em algum ponto tivesse alguma limitação, então já não poderia ser Deus. Correto? Por isso é que ele é difícil de comparar. Porque na verdade Deus é incomparável. Por isso é que a Maria José estava a ver a rasca. Epá, então agora como é que eu vou comparar Deus com quem? Pois, não se consegue porque Deus é incomparável. Deus é imaterial. Deus é infinitamente justo e bom. É? Hoje vamos buscar o quê? A questão 13 do Livro dos Espíritos, que nos falta sobre os atributos de Deus. E isto tem que estar também bem presente na nossa ideia. É que Deus tem atributos. E esses atributos são perfeitos. E se estamos a falar da relação, porque reparem, nós estamos a falar da relação de Zacarias e de Isabel com Deus. Eles apresentam-se perante Deus. E como é que eles se apresentam? Olha, já nada mal. Porque eles já são justos. Eles já cumprem a lei. Certamente com algumas falhas, não é? Mas eles estão a apresentar-se perante Deus. E dá-nos aqui já grandes reflexões, que é, como é que eu me apresento perante Deus? É? Como é que nós nos apresentamos perante Deus? Diz lá, Marta. Eu, no seguimento até do que a Maria José e a Nica disseram, é verdade, todos nós temos aquela ideia que nos é de alguma forma transmitida, e eu sempre pensei, não é, na personificação de Deus, porque aí Exato. está, eu acho que é muito mais fácil, eu imaginava Deus como, eu acho que tu aqui há, se calhar o ano passado até referiste isso, nós imaginamos quase todos Deus como o velhinho das barbas, e era o que eu imaginava, pronto, literalmente, era quase isso que eu imaginava. Mas foi com a doutrina que eu aprendi que Deus realmente não era personificado. E então é muito engraçado porque, como tu dizes, não é? E bem, muitas vezes somos colocados à prova do que é que, ok, estás a estudar aquilo, mas o que é que tu aprendeste de novo? Por exemplo, o que é Deus? Ou quem é Deus? Eu disse, não, quem não é? Que é Deus? Que é Deus? Mas porquê? Porque, então, e afinal é o quê? Explica lá isso. Então, olha, tudo aquilo, e isso é uma ferramenta maravilhosa que nós temos, que é pura e simplesmente dizer tudo aquilo que nós podemos olhar e que não tem a mão do homem é Deus. É da criação, ou seja, Deus é a criação, é de tudo aquilo que o homem não tem a mão, é Deus. E pronto, e os vários exemplos que nós devemos diariamente, não é só o facto de nascer do sol e etc e tal, mas para mim isso foi uma ferramenta, porque até nesse pequeno pormenor às vezes somos colocados à prova. Muito bem. É só isso, obrigada. Os espíritos vêm falar sobre uma ideia que é muito interessante, que é, pela obra se vê o autor. Então, olhai para tudo aquilo que não é obra do homem e podereis inferir a inteligência do autor. Então, é só olhar à nossa volta, não é?
Isso é uma resposta a provas da existência de Deus. Né? E isto é bom porque a gente tenha esta resposta na ponta da língua. Porque se nos perguntarem, Deus existe? Então quais são as provas? Prova-me lá que Deus existe. Quer as provas de que Deus existe? Então isso é muito simples. Olha, pelo efeito se vê a causa. Se não compreenderes assim, diz, pela obra se vê o autor. Olhai para tudo aquilo que não é obra do homem, né? E aí vais encontrar Deus. Porquê? Porque o nada, nada pode criar. Então, se as coisas existem, significa que tem que haver o quê? Algo que tenha criado. O que é que criou? Em última análise, é a causa primária. O que é a causa primária? Deus. Este raciocínio filosófico da doutrina espírita é espetacular. Porque encadeia-nos o raciocínio. Mas quem é que depois Deus, quem é que depois operacionaliza a criação? São os ministros de Deus. Quem são os ministros de Deus? São os espíritos que atingiram o patamar de espíritos puros. Então o Cristo é o ministro de Deus. É um executor da vontade de Deus. E porque está quase como numa justa posição espiritual com Deus, ele faz o quê? Ele faz somente a vontade de Deus. E isto é muito bonito. Então, quando o casal chega perante Deus, significa que a forma espiritual como eles o fazem já é de uma forma muito profunda. Porquê? Porque eles eram justos. Eles já cumpriam. Eles já estavam a cumprir a lei. Mesmo que em situações adversas, mas estavam no cumprimento da lei. Nica, diga lá. Era só aqui uma coisa, é que às vezes as pessoas assustam-se com a palavra Deus. Se eventualmente nós agarrarmos portanto, nesse crescendo filosófico e chegarmos à inteligência superior, se calhar é mais fácil de aceitar, percebe? Porque esta comutação de Deus está ligada à tal parte católica, pronto, muita coisa que as pessoas depois pronto, fazem uma história à volta disso, não é? Cada um depois imagina à sua maneira. Quando é uma inteligência, como nós não conseguimos imaginar a inteligência, por isso é que eu digo que é a tal energia que não se consegue visualizar, aí a coisa já, digamos, pia mais fininho, não é? Já é mais difícil de contrapor. Claro. Às vezes pronto, porque normalmente a pessoa que não aceita Deus é aquela que se acha mais intelectualizada. Normalmente a pessoa mais simples aceita com mais facilidade Deus, mesmo às vezes não entendendo. Muito Eu, bem. pelo menos na minha vida prática, tenho achado isso. Ok. Não é? Sim, sim. Obrigado. Daí a importância da educação das crianças na formação da própria ideia de Deus. Porque reparem como é que as influências que tivemos vão determinar a forma como nós pensamos sobre Deus. Não é? E se nós virmos que nós estamos, a própria compreensão de Deus vai evoluindo da forma como nós também vamos evoluindo espiritualmente. Querem um exemplo? A nossa visão de Deus é igual à de Emmanuel, por exemplo, ou igual a Bezerra de Menezes. Talvez não seja tão profunda, não é? Então, e comparativamente com o Cristo? Pior ainda, não é? Isso é tão anos-luz. Então a nossa visão de Deus vai mudando da forma como nós também vamos evoluindo enquanto espírito imortal. E reparem que, do ponto de vista civilizacional também, vamos ver que a compreensão do Deus único era uma, a compreensão do Deus Pai, Deus Amor com o Cristo é outra, e a doutrina espírita, não dizendo diferente daquilo que Jesus disse,
vem-nos falar sobre o Deus das estrelas. Um Deus cósmico. E esta é a visão da doutrina espírita. Um Deus cósmico. Um Deus do universo. Um Deus de todos os mundos que estão habitados. Isto é, de uma dimensão que já nos transcende, não é? Portanto, é este Deus que está em todos os lugares, que tudo pode, tudo sabe, tudo entende, que está à parte da criação, mas que pela sua vontade cria o quê? Seres inteligentes, que num princípio são simples, mas que no final são perfeitos, sendo que esta perfeição é relativa. Então nós estamos, na verdade, a aprender a viver a lei de Deus. E quando isso acontecer, somos instrumentos do Pai no consolo aos outros, ou seja, tornamo-nos co-criadores, ou seja, pequenos deuses, deuses menores. Deus com D grande, ou Pai, a inteligência suprema. E o próprio Cristo disse, sois deuses? Então quando Jesus diz, sois deuses, é como se ele dissesse, já estás a fazer a parte que te cabe na criação? Estão a ver? Porque nós todos, estas pequenas coisas que a gente faz uns aos outros, estes pequenos atos de caridade que fazemos uns aos outros, o facto de estarmos aqui reunidos, já é uma revelação, ou seja, já é uma prática do amor a Deus. Estarmos a instruir-nos também para podermos consolar, já é uma forma de estarmos perante Deus. Ó Márcia, diga lá, se faz favor. Felipe, eu ia voltar um pouquinho. Ótimo. Porque com relação à compreensão de Deus, os espíritos dizem aquilo exatamente que você falou. À medida que nós nos depuramos, nós vamos nos aproximando para ter essa compreensão. Então, de Deus, dali nós vamos olhar. Eu me lembro de um estudo que eu assisti do Arthur Valadares sobre isso, e ele chamava atenção de como Jesus se referia ao Pai. Muitas vezes ele dizia vosso Pai, ele dizia meu Pai, e ele dizia nosso Pai. Exato. E aí, esses pronomes pelos quais ele se referia ao Pai, indicava a posição de cada um na compreensão de Deus. Então, quando Jesus fala meu Pai, é a compreensão, é o nível de compreensão que ele tem do Pai celestial, de Deus. Quando ele fala vosso, é a visão de onde nós estamos, o que nós podemos perceber do Pai celestial. E quando ele diz nosso, aí ele se refere ao nível de compreensão comum que existe em todos os espíritos, independente do nível nos quais cada um se encontra. Então, ele fala sobre isso. E eu achei bem interessante essa colocação, porque tudo tem um propósito na fala de Jesus, que está relatada nos evangelhos, e é essa colocação dessa distância. Então, toda vez que a gente lê essa parte, ou no Livro dos Espíritos, ou na Gênesis, sobre a natureza, que é Deus, sobre a compreensão, os atributos da divindade, essa colocação que ele faz fica bem mais clara. Mas o que eu tinha levantado a mão era ainda sobre a justiça, quando você recém falou agora da última vez que eles eram os justos, e
não podia, assim, me veio já há algum tempo aí dentro desse estudo de hoje, da lei de justiça, de amor e de caridade. Exato. Que é, se a gente vai buscar as bases da doutrina espírita, a gente nós não poderíamos esquecer da reunião desses três. Por que estão os três juntos numa lei, que eles se complementam? E aí tem a pergunta 8, acho que é 874. Ele pergunta... eu voltei aqui e perdi. Como nós podemos definir... gente, é 884. 875. É a 875, Márcia. É essa que eu esbarrei aqui. Como se pode... Não é essa. É outra. Não era essa também. Agora eu esbarrei aqui e perdi. Não é como se... Não é 875, não. É outra. Deixa eu ver se eu ainda acho que... Olha, eu vou passar adiante, eu vou procurar e eu levanto a mão de novo, para não tomar teu tempo. Tá bem, obrigado então. Obrigada. Pronto. Esta percepção de Deus que a Márcia estava a falar, também vem lá, Kardec também pergunta lá aos espíritos, de onde é que vem esta natureza íntima da existência de Deus? Ou não, se nós compreendemos, se nós algum dia compreenderemos a verdadeira natureza íntima de Deus, assim é que é. E eles respondem, sim, contudo, falta-nos o sentido para isso. Faltar-nos o sentido para isso é faltar-nos, não é um sentido físico, ou seja, não é como o tato, visão, portanto, é o sentido espiritual, ou seja, falta-nos avanço espiritual para compreendermos a verdadeira natureza íntima de Deus. Portanto, do ponto de vista em que nós estamos hoje, não nos é possível compreender com mais profundidade a verdadeira natureza íntima. Lá chegaremos, mas do momento em que estamos, ainda não conseguimos. Então, Deus é todo amor, todo justiça, todo misericórdia. Não é? Eu acho que cada vez mais ficamos aqui com a ideia de que Zacarias e Elizabeth, ou Isabel, já têm uma visão e uma relação com Deus bastante aprofundada. Porque é consequência do cumprimento da lei nós percebermos Deus, o sentido dele na nossa vida e as camadas mais profundas daquilo que é o nosso Pai. Então, que a gente se possa lembrar sempre do Pai como o Paizinho, não é? Como Jesus nos ensina a dizer que que o Paizinho, não é? É bom e que não dá aos seus filhos, pedindo-lhes eles pão, não dá uma serpente, não é? Não dá pedra. Então, Deus é infinitamente bom, pese embora às vezes as nossas dificuldades das nossas vidas. Temos que permanecer fiéis, com confiança, com muita garra e com muita fé no nosso coração. Alguém quer dizer mais alguma coisa para terminarmos então o estudo? Achei a pergunta. Diga lá. É a 879. Patrícia, obrigada pela ajuda, mas eu estava olhando a 879. Patrícia é um anjinho. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Isso vem bem com a afirmação da passagem evangélica. Exato. E aí os espíritos respondem: o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Esse aqui é que eu queria que amarrasse com a lei. Exato. Né? De justiça, de amor e de caridade. Que eles colocam na pergunta
879, o caráter do homem que pratica a justiça em toda a sua pureza. Reúne os três, era isso. Muito bom, Marta. Obrigada. Muito obrigado. Muito bem, então vejam como é que a doutrina espírita, com os seus princípios, com as revelações que os espíritos foram dando, está tudo lá. Está tudo lá. Está tudo na codificação, está tudo nos subsídios trazidos pela psicografia do Chico. Está tudo lá. Agora, está tudo de uma forma dispersa. Porque está ordenado do ponto de vista da obra, né? Nós olhamos para o livro dos Espíritos e aquilo está ordenado com uma ordem, não é? Com uma lógica. Mas quando relacionamos essa ordem com os textos do Novo Testamento, vamos ter acesso a profundezas espirituais mais elevadas. Não quer dizer que a doutrina espírita e os princípios espíritas e a codificação espírita, tudo é profundíssimo, não é? Agora, nós, quando estamos a estudar a vida, a obra do Cristo, estamos a tirar véu, porque diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo que a própria doutrina espírita vem para tirar o véu daquilo que estava oculto. E nós percebemos que há aqui informação preciosíssima que está toda oculta. E está toda oculta propositadamente. Porque vai requerer um esforço de cada um para ir à procura do seu melhoramento espiritual. Então, a dívida de gratidão para com a doutrina espírita e para com os espíritos que participaram na codificação é imensa. Porque compreender isto desta forma como a gente está a compreender aqui é uma riqueza de alto gabarito espiritual. Mas para isso também estamos a fazer um esforço. E fazendo esse esforço, é da lei que todo aquele que se esforça, todo aquele que busca, que vai achar. Então, se isto às vezes pode parecer confuso, se isto às vezes pode parecer assim disperso, da ordem, do caos, cria-se uma ordem. E é isso que nós estamos a fazer. É aquela analogia do templo que o Aloísio trouxe. Somos templos caídos para sermos construídos pelo amor do Pai. Não se esqueçam que nós estamos em construção. Lembram-se do prólogo? Estou em construção. Pronto. Então, se estamos em construção, não podemos querer a obra já pronta. Há um processo, há um caminho para que a obra se cumpra em nós. E nós estamos a colocar tijolinhos nesta grande casa que é o ser imortal que nós somos. Portanto, que Deus nos ajude e que os bons espíritos nos ajudem também com as boas inspirações para que a gente cada vez mais possa fazer a nossa caminhada. Que eu digo já que está a ser, não sei quanto a vós, mas eu estou muito contente com este estudo porque é uma outra coisa, é uma outra vibração, é uma outra forma de vermos as coisas e é tão bonita e faz-nos tão bem, porque nos consola o coração. Portanto, e obrigado a todos por estarem aqui conosco, comigo, né? E estamos juntos aí na caminhada, está bem? Então, a prece de encerramento, quem é que quer fazer? Se faz favor. Posso fazer, Filipe? Sim, senhora Helena. Obrigado. Então, meus queridos irmãos, vamos nos ligar ao nosso Pai Criador e ao nosso Irmão Maior, radiantes e agradecendo por este momento maravilhoso de estudo. No passado, há milénios, nós subíamos o monte, ávidos para ouvir as palavras do Mestre. Hoje, estamos aqui, estudando o NEP, ávidos para compreender aquilo que no passado não entendíamos. E assim, nosso coração rejubilia quando conseguimos entender e juntar
aqueles ensinamentos maravilhosos que o nosso mestre nos ensinava. E hoje estamos desejosos que as nossas vidas sejam exemplo da sua palavra e que possamos pôr em prática na nossa vida a lei de Deus. E assim agradecemos ao nosso querido Filipe por nos dar esta oportunidade, por estar aqui junto de nós, nos guiando, nos ensinando, nos motivando. E agradecemos uns aos outros por todos os bocadinhos que trazem de ensinamento, nos enche o nosso coração, esses bocadinhos que cada um contribui para engrandecimento da nossa alma. E assim, gratos por este momento, vamos dar por encerrado o estudo do NEP desta noite. Gratidão, assim seja.